Como já vimos, a avaliação faz parte estruturante da questão das metodologias em educação de adultos. Falar de avaliação na educação e na formação de adultos em geral, e neste processo de leitura e literacia em particular, é falar sobretudo e só de avaliação não formal ou informal. A avaliação é sempre um momento estruturante de qualquer projeto de intervenção e por isso deve ser prevista desde o início. Neste sentido, o conselho que deixo é o de prever e realizar uma avaliação que valorize sempre o trabalho produzido pelo adulto, por menor que ele seja. Reconhecer, valorizar, aumentar e dignificar os conhecimentos e as experiências de vida dos adultos é a nossa tarefa. A avaliação pode ser realizada de diferentes formas e, por isso, é necessário definir que tipo de avaliação é útil. Poderemos clarificar essa avaliação se conseguirmos planificá-la respondendo às seguintes questões. Por que é que tenho de avaliar? Qual o tipo de avaliação de que preciso? Quais os momentos de avaliação? Como descrevemos as avaliações anteriores? Como é que as avaliações anteriores poderiam ser melhoradas? Que informações a avaliação nos deveria dar? Queremos avaliar o quê? O ato da leitura, as atividades, o impacto, o resultado? Quem deve participar na avaliação? Falo aqui da auto e da heteroavaliação. A avaliação tem indicadores verificáveis? Ou seja, aquilo que estamos a avaliar é visível? É verificável? Estamos disponíveis para aceitar a subjetividade na avaliação e a subjetividade da avaliação? Estas são, pois, as questões importantes que importa colocar quando pretendemos planificar a avaliação de atividades ou atos ou estratégias. A avaliação aqui tem de nos servir para nos dar uma ideia de sucesso ou insucesso. Verificar em que medida e grau a ação produziu efeito. Determinarmos o valor da ação e ver que efeito produziu. Devemos, por isso, construir itens de avaliação que nos permitam fazer uma confrontação permanente entre aquilo que nos propusemos fazer, aquilo que produzimos e aquilo que conseguimos de forma a tentar clarificar o ato da leitura e da literacia, traduzindo-se assim a avaliação num instrumento de autorregulação que servirá para definir ou redefinir as ações e os objetivos da leitura e do desenvolvimento da literacia. Portanto, para se poder fazer uma boa avaliação, precisamos ter sempre presentes critérios de sucesso e insucesso. Para podermos estabelecer esses critérios, precisamos que se definam claramente os objetivos que queremos atingir, de acordo com tudo aquilo que temos vindo a falar até agora. Resumindo, e relativamente ao que envolve toda esta questão das metodologias, dos métodos de leitura e desenvolvimento da literacia na educação e na formação de adultos, e que trabalhamos ao longo desta unidade, e acreditando nós que os adultos têm de ser o exemplo das crianças, percebemos que a escolha do método deve passar sempre pela capacidade do formador em perceber as características e os saberes dos adultos ou do grupo com quem estamos a trabalhar. A escolha do método deve ter em atenção as condicionantes inerentes ao processo e aos recursos existentes ou não. Também sabemos que nenhum método em estado puro é capaz de dar a multiplicidade de respostas que um processo de educação e formação requer. Ou seja, devemos variar nos métodos. Vimos já há bocado as diferentes formas de ver e de reformular esses métodos. Diferentes situações e contextos de aprendizagem implicam necessariamente diferentes métodos. Todos os métodos podem ser maus se utilizados com excessivo rigor, pois podem impedir-nos a percepção de que há outros métodos e outras estratégias que podem conter as respostas que há muito andávamos à procura ou precisamos. Por outro lado, todos os métodos podem ser considerados bons. Também, como já vos disse, devemos desconfiar sempre das receitas pedagógicas. Por isso, e como isto que eu estou a fazer é também para mim uma formação de e para adultos, devem todos aqueles que me estão a ouvir pôr em prática estes conselhos e desconfiar de todas as receitas que eu possa estar aqui a passar. O importante
é que cada um de nós em formação e na prática saiba o que existe e seja capaz de estruturar o seu próprio trabalho numa atitude de investigação, uma atitude investigadora, reflexiva, inovadora e sensível. O tal formador íris, a todas as questões e partilhas que eu apresento nesta formação. Mais uma vez afirmo que, sem querer dar qualquer tipo de receitas, devemos, antes de tudo, adotar uma postura pedagógica baseada na busca dos caminhos que nos conduzam a uma formação da qual possamos dizer no fim: colhi ou estou a colher bons frutos. Ou seja, o formador, o técnico, o professor ou o mediador será sempre o dinamizador do grupo em formação, será sempre aquele que vai gerir e valorizar os saberes já adquiridos individualmente, promovendo a autoformação, criando situações pedagógicas que desenvolvam a capacidade de aprender a aprender e a capacidade de aprender a desaprender num ambiente de mútua colaboração. Isto para que toda a nossa intervenção na educação e formação de adultos possa incidir e trabalhar na identificação das causas dos problemas e na sua solução e não simplesmente nas aparências do problema em si. Neste sentido, se a literacia é atualmente vista como uma das competências mais fundamentais e necessárias que o homem tem de enfrentar para vencer na sociedade atual, então a leitura tem de ser vista como a chave que abre este tesouro. A leitura, como a estamos a defender neste ponto, tem de passar a ser vista como o ato mais importante da educação e formação das pessoas, crianças, jovens, adultos e idosos de hoje. Não se esqueçam. Até breve.